Oi galerinha, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui para falar do estilo gótico na Idade Média. Então, o estilo gótico, mais conhecido como Arte das Catedrais, foi nomeado de tal forma, pois refere-se ao estilo de arquitetura europeia, escultura e artes menores, que ligava a arte românica medieval com o Renascimento adiantado. O estilo se deu início no fim do Renascimento, como uma conotação pejorativa, ou seja, era considerado uma ofensa, era considerado ruim pela sociedade, era bastante julgado na época. No século XII, o movimento renascentista, também conhecido como a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, onde o desenvolvimento das artes, da ciência, da economia e da política fez adormecer na eternidade dos pensamentos medievais. Ou seja, foi daí em diante que começaram a desenvolver as artes, a ciência, a economia e a política. A arquitetura gótica é uma forma de expressão que esteve inserida na arquitetura românica, vigente do continente europeu no século X, e na renascentista, que foi responsável por uma ruptura muito importante na história da arte de projetar e construir edifícios. Era muito mais além do que a gente sabe hoje em dia, ou do que a gente pratica e o que a gente conhece hoje em dia. Os arquitetos nesse período investem-se de autonomia cada vez maior, adotando um estilo individual. Eles são fortemente influenciados pelo classicismo, particularmente pela criação arquitetônica dessa época, respeitada como padrão mais primoroso de todas as produções artísticas e até mesmo da existência humana. Grandioso isso, né? A arquitetura foi a principal expressão da arte gótica e propagou-se por diversas regiões da Europa, principalmente com as construções das imponentes igrejas. Era algo grandioso, era algo que, surpreendente mesmo. Vou deixar um exemplo aqui para vocês. Apoiava-se nos princípios de um forte simbolismo teólogo, fruto do mais puro pensamento escolástico, ou seja, as paredes eram a base espiritual da igreja, os pilares representavam os santos e os arcos os nervos, eram um caminho para Deus, ou seja, tudo naquela arquitetura tinha algo a dizer e tinha um significado, e aquilo era a crença deles. Além disso, nos vitrais pintados e decorados, se ensinava aos povos, por meio da mágica luminosidade de suas cores, as histórias e relatos contidos nas sagradas escrituras. Do ponto de vista material, a construção gótica, de modo geral, se diferenciou pela elevação e desmaterialização das paredes, assim como a especial distribuição de luz no espaço. Era e ainda se considera o arco de ogiva como a característica marcante deste estilo. Uma imagem para vocês, por favor. E o arco da ogiva era o que permitia que as construções tivessem suas alturas aumentadas e dispensavam as grandes colunas de sustentações utilizadas anteriormente. No estilo românico, o elemento é predominante em regiões que foram intensamente influenciadas pelos mouros. A cultura arquitetônica tem grande peso à espiritualidade, que definirá seus rumos enquanto predominar essa prática. A primeira obra do estilo gótico na França é a Basílica de Saint-Denis. Imagem. Localizada onde atualmente é Paris. Os arquitetos optavam por ambientes repletos de luzes, abóbadas amplas e altas com pilastras e colunas, além de elementos que foram chamados de arcobotantes e contrafortes, que eram os responsáveis pela manutenção do equilíbrio das obras que, muitas vezes, ficavam pesadas desmedidamente devido às abóbadas. Além disso, ao invés de grandes paredes densas, as construções apresentavam vitrais e rosáceos. A França, nesse período, passa por importantes mutações.
tanto nos planos comercial e urbano, quanto na centralização política, sinalizando assim o princípio de crise no sistema feudal. Durante alguns tempos foram criadas esculturas, pinturas e outros meios artísticos, exibindo um pânico do pressentido pela população. Século depois, como a profecia católica não se realizou, ocorreram uma série de fatos históricos, como a construção das primeiras universidades, a década de 1080, as cruzadas e o enfraquecimento do feudalismo, que embora não tenham sido extinto a princípio. A arte francesa, também conhecida como estilo gótico, se contrapõe aos valores renascentistas, e isso é um fato que vale a pena relembrar. Deu início durante a reconstrução da Abadia Real, em Saint-Denis, entre 1137 e 1144, nos arredores de Paris. A arquitetura passa por um grande avanço nesse momento, colaborando com a criação de abóbadas de nervuras, sustentadas por contrafortes externos, liberando assim o interior das igrejas, garantindo-lhes assim uma leveza maior. As igrejas de tanto ser decoradas ficavam pesadas demais, e isso já não fazia o ambiente ser tão legal, então elas foram ficando mais limpas. A construção de grandiosas igrejas neste período sofreu uma grande influência da école filosófico-religiosa, que proporcionou um desenvolvimento mais racional da ciência, estabeleceu Deus como ser supremo, e cada vez mais o cristianismo foi sendo levado a sério. As igrejas são conhecidas por seus nomes. A igreja de Notre-Dame de La Grange, por Poitiers, França, em estilo românico, imagem. Vitral da Catedral de Notre-Dame de Reims, imagem. E a Catedral de Notre-Dame de Paris, imagem. As construções góticas foram verticalizadas e, de certa maneira, desmaterializadas, e havia um imenso cuidado com a distribuição de luz no espaço. Implementando a arquitetura era produzida independentemente e depois inserida no interior da igreja. Ela buscava expressar o ideal divino através de formas naturalistas. E a escultura gótica desenvolveu-se paralelamente à arquitetura das igrejas, e está presente nas fachadas, tímpanos e portais das catedrais, que foram o espaço ideal para sua realização. Caracterizou-se por um calculado naturalismo, que, mais do que as formas da realidade, procurou expressar a beleza ideal do divino. No entanto, a escultura pode ser vista como complemento à arquitetura. Na medida em que a maior parte das obras foi desenvolvida separadamente, depois colocadas no interior das igrejas, não faz parte necessariamente da estrutura arquitetônica da época. Apesar de terem mantido muitos aspectos que caracterizam a escultura românica, como, por exemplo, a continuidade de uma relação da grande complexidade com a arquitetura, os artistas do século XIII e XIV alargaram seu repertório temático, utilizaram um maior número de suportes relativamente no período anterior, registrou-se uma evolução, sobretudo ao nível da composição, da expressividade, da monumentalidade das suas obras e da progressão da aproximação à real. Podia ser comparado à cartografia, porque a cartografia naquela época estava em ascensão, cartografia geográfica, só que os mapas eles não achavam que pertenciam à realidade, e aí os dois foram subindo juntos e não que era uma competição clara, tipo, não era vamos lutar contra os geógrafos e ver quem faz melhor. A escultura gótica estabeleceu uma aproximação gradual à cultura humanística, assumindo um caráter mais naturalista na representação do rosto, do corpo humano ou da natureza, desenvolvendo novas capacidades expressivas e autonominando-se em relação à arquitetura. Tendo conquistado seu próprio espaço, a escultura atingiu uma concepção mais plástica, dinâmica e verdadeira, e assim surgem as primeiras imagens de diálogos nos portais. Então, agora pra gente finalizar,
A gente vai falar sobre um pouco da língua gótica, que não é um foco, mas tem a ver com o assunto, né? Não deixa de pertencer ao assunto. A língua gótica, gutisco-rasta, sendo uma língua germânica, faz parte da família de línguas indo-europeias, constituindo de maneira atestada a mais antiga das línguas germânicas, apesar de não ter tido nenhum descendente moderno. Os mais antigos documentos em língua gótica datam no século IV. O uso da língua sofreu um declínio pela metade do século VI, devido, em parte, à derrota militar dos godos para os francos, a eliminação dos godos da Itália, a conversão em grande escala ao catolicismo romano, que utilizava primeiramente o latim, e ao isolamento geográfico. A língua sobreviveu na Península Ibérica até o século VIII, tendo o autor Franco Valafrido Estrabão relatado que ainda era falada na área de Baixo Danúbio e em regiões montanhosas, isoladas da Crimeia, no início do século IX. Os termos, parecendo pertencer ao gótico, encontrado em manuscrito, posteriores ao século XVI, na Crimeia não parecem pertencer à mesma língua. A existência atestada desses corpos arcaicos torna a língua gótica o objeto de interesse em linguística comparada. O gótico foi a língua de dois povos germânicos, os visigodos e os ostrogodos. Os mais antigos textos germânicos, excetuando-se de umas poucas inscrições rúnicas, são fornecidos por essa língua. Esses textos são procedentes de tradução de Úfilas, fez na Bíblia no século IV, e de outros materiais no século VI. A história primitiva dos godos é obscura. Tradicionalmente, o historiador do século VI, Procópio, afirma que se deslocaram a partir da Gotlândia, no leste da Suécia, até a região costeira, próxima à desembocadura do rio Vístula do século I a.C. Tácito informa a existência dos gutões até o ano 98 na mesma região. Até o ano 200, emigraram até a região meridional da Rússia, alcançando o Mar Negro, na região do Mar de Azov. Pode-se distinguir dois grupos, os visos, visi-bons, e os ostrogodos, godos orientais. Posteriormente, a designação visigodos se introduziu e foi interpretada como godos ocidentais, pois geograficamente estavam localizados do lado oriental do Império Romano, e após a queda dos romanos na Península Ibérica, a partir do século V, junto com outros grupos germânicos, de cujas línguas só são conhecidos os nomes burgúndios, vândalos e etc. Os godos e sua língua são enquadrados entre os germânicos orientais, em contraste com os povos germânicos setentrionais, e suas línguas da Escandinávia e os germânicos ocidentais da Europa Central. No século IV, os godos estavam em estreito contato com o Império Romano Oriental. Os cativos das batalhas eram cristianizados e a nova religião era introduzida por outros meios também. Os avós de Úfilas foram feitos cativos em incursão romana no povoado da Sadagotina, na Capadócia, no ano de 264, que leva a supor que Úfilas foi educado na fé cristã. No ano de 336, viajou como parte de uma delegação à corte imperial, e ali abraçou a doutrina ariana em sua homoiana. Por essa razão, quando Úfilas retorna, ele leva consigo mesmo essa forma de cristianismo, do que pode-se supor entre os godos que se fizeram arianos, quando invadiram o Império Romano, fundaram reinos cuja inspiração religiosa é desta índole. O fim político e militar dos godos ocorre em 555, quando os ostrogodos são derrotados pelo general Belisário, e no ano de 711, quando os visigodos na Espanha são derrotados pelos exércitos muçulmanos. Na camão, tão, e eu estou errando muito, porque eu estou errando. Oh, Deus!